Graça e a paz do Senhor Jesus é conosco. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. O texto da ocasião é de Isaías capítulo 9 e 10, para uma breve reflexão. Primeiramente, o livro de Isaías ele pode ser visto como um tribunal, no qual, desde o início do seu escrito, denúncias quanto a iniquidades e transgressões, seja por parte de Israel, principalmente Judá, ali em destaque, seja por parte de outras nações, essas denúncias são apresentadas. E aí, quem é o juiz? É o nosso Deus. Ele é o justo juiz, claro, obviamente. Todavia, a bondade divina, como que em letras garrafais, sim, é isso mesmo, ela se apresenta nos caracteres da graça e misericórdia do Senhor, desde as primeiras linhas até o ponto final do escrito sagrado. Então, por meio do escrito desse profeta, chamado como profeta messiânico, que é Isaías, Deus primeiramente aponta a presente decadência espiritual, que era algo infelizmente terrível. A decadência espiritual, e Deus aponta. Aqui, ó. E mais do que isso, Deus adverte ao seu povo, ele adverte a sua gente quanto ao perigo de entrar em aliança com outros povos que não temiam o Senhor. Porque infelizmente aconteceu. Relacionamentos estranhos entre Israel com outras nações que nada tinham a ver com Deus. Gente pagã, gente que tinha práticas terríveis, contrárias à vontade de Deus, à santidade do nosso Deus. E mais, para fechar, por meio do profeta, Deus também chama o seu povo ao arrependimento e exorta a sua gente, principalmente Judá, a confiar inteiramente no Senhor. Então, o capítulo 9 ele tem essa busca de Deus, esse chamamento de Deus, esse apontar de Deus para a situação, a advertência do Senhor e o chamado ao arrependimento e a confiança daquela sua gente nele próprio. Esse é o nosso Deus. Agora, Deus ele se mostra nas páginas de Isaías uma propriedade que lhe é cabível. Ele é o soberano, Senhor de toda a terra. Ele é o soberano. E é como o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, nessa condição mesmo é que ele é apresentado na Escritura, o profeta Isaías. Agora, irmãos queridos, gente amada que me ouve agora, que está por dentro desse vídeo, dessa reflexão bíblica baseada em Isaías 9 e 10. O que nós podemos ter de lições aí? O texto mostra o Senhor atuando em meio ao caos. Então a primeira lição é: Deus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Deus triuno, ele atua em meio ao caos. Havia um vazio de Deus, um abandono do povo em relação ao Senhor, pela altivez, orgulho, autossuficiência das pessoas, embora em meio a bem arranjados cultos, muita falsidade, muita hipocrisia. Misericórdia. Mas Deus não deixou de agir, de fazer maravilha, de julgar, mesmo que com a vara da disciplina, Deus estava agindo. O texto mostra um Israel transgressor, uma Assíria opressora, mas acima de tudo diz do Senhor, o Senhor dos exércitos. Ele cria, transforma, ele restaura, ele reforma, ele faz de novo. Esse é o nosso Deus. E como juiz, ele estabelece um tribunal dos tribunais, é o tribunal do Senhor. Ele é o tribunal dos tribunais, esse tribunal estabelecido pelo Senhor, no qual ele apresenta a lei que aponta a nossa transgressão, a nossa condição de miseráveis por conta do pecado. O Senhor continua agindo em meio ao caos, ainda hoje. Gente desacreditando, maldizendo, praticando justiça, não impedem o agir de Deus. Deus ele é livre e ele age. E as suas obras são maravilhosas. E agindo ele, quem impedirá? Quem o impedirá? Agora, Deus faz mais do que essa questão de agir em meio ao caos. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Essa é a segunda lição. Negativamente, os capítulos 9 e 10 nos dão conta de tantos abusos. Sim, tantos abusos, tantas formas de pecado. A lista é grande, irmãos. Fala de brigas, decretos de leis injustas, leis de opressão para negação de justiça aos pobres, despojamento das viúvas, roubo aos órfãos até. Positivamente, graças a Deus que tem essa questão positiva, porque a palavra ela é completa.
Aleluia! Tem declaração de genuína conversão, que os salvos se estribariam no Senhor, confiariam no Senhor, se apegariam ao Senhor e jamais se acomodariam a um passado opressor. Os justificados, o remanescente assim chamado, sendo exemplo de justiça como agentes do reino a que pertencem, é o que se sabe. Aleluia! O Senhor está mais do que por dentro de tudo que acontece nesse universo. Mas, irmãos, nós podemos correr o risco de pensar que há algo em nossas vidas que não seja do interesse de Deus, ou mais, que as nossas próprias vidas não interessam a Deus. Como encontramos em Isaías capítulo 40, verso 27. Por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nós estamos diante de um Deus que nada passa despercebido aos seus olhos. E por fim, para fechar, ao Senhor pertence. Tanto haja da criação, que a tudo dá sentido, que faz tudo vir à existência, aquele lá de Gênesis, haja luz e houve luz. Ao Senhor pertence tanto haja da criação como basta. Basta quanto ao que é ruim, quanto ao que não presta, quanto ao que, epa, eu quero que isso aqui acabe. Deus é o dono, e se Ele quiser, tudo cessa. Deus é tão bom que, por graça e misericórdia, amados, intervém para que o fim que merecemos, pelos nossos pecados, seja completamente mudado. O que acontece única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus a nós aplicados. É o que vemos em Isaías 9, a partir do verso 1. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Ou seja, basta. O basta de Deus. Aleluia! Basta glorioso. Como nós desejamos o basta de Deus para tantas coisas, mas tudo a seu tempo. O negócio é confiar, o negócio é ser fiel ao Senhor. Porque Isaías deixa claro, esse é o Deus que tem o basta. Ele tem o haja e cria tudo. Ele tem o basta. Ei, porque para aqui. E Deus decidiu parar com a força do pecado que nos fazia escravos. Deus conseguiu parar. E Ele decidiu, e Ele investiu, e Jesus veio este mundo. E aí a profecia de Isaías se cumpriu. Porque em Mateus capítulo 4, verso 12 a 17, está escrito assim: ouvindo, porém, que João fora preso, sim, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, dos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eis aí, quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, e acontece mesmo o que já aconteceu com quem já creu. Ele nos libertou do império das trevas, o nosso Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 13. Deus tem o basta. Você precisa de um basta de Deus? Todos nós precisamos em algumas áreas da vida. Mas a principal é em relação à tirada, ao basta. Chega de ficar no império das trevas. Eu quero você no meu reino. Eu quero você no reino do Filho do meu amor. E isso já aconteceu na sua vida. E se não, que aconteça, porque é a joia da coroa. Deus te abençoe.